Então, nós vamos começar com a preparação do bolso. Aqui eu coloquei os dois recortes que vem separado no painel. E aqui está só o tecido. Não utilizei nenhum estruturador para os bolsos, então aqui só o recorte dos tecidos. Então, o que eu vou pegar agora? Vou pegar um tecidinho de forro. Aqui eu escolhi tricoline, mas vocês podem utilizar o material que vocês preferirem, pode ser algum de forro impermeável. Eu vou colocar frente do bolso com frente do tecido de forro. E vou fazer isso com os dois bolsinhos. Então, eu vou colocar aqui o meu forro com a frente virada para cima e o meu tecido com a frente virada para baixo, para que eles possam ficar frente com frente. Vou passar uma costura apenas aqui na parte superior e na parte inferior, nos dois retângulos aqui reservados para o bolso. Então, uma costura na parte de baixo, uma costura na parte de cima, nos dois bolsinhos. Costura feita nos dois bolsos, nós vamos desvirar para o lado direito. Repare que o tecido de forro eu cortei maior que o tecido do bolso, justamente para facilitar a nossa costura. Se você preferir cortar do mesmo tamanho, pode, mas eu preferi cortar maior. A gente desvira aqui para o lado do direito, alinha bem aqui a costura. Alinha certinho, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, e vai ficar assim. E o que nós vamos fazer agora? Na parte de cima, nós vamos passar a costura com um pé de máquina, apenas na parte superior. Então, uma costura com um pé de máquina, apenas na parte superior. A partir da costura que eu fiz, eu vou deixar um vão na medida do meu elástico, porque esse bolsinho é aquele que o tecido fica meio sanfonadinho, para poder caber garrafa térmica, para poder colocar algo que vocês queiram do lado ali da mochila. Então, para que ele possa expandir, nós precisamos colocar um elástico aqui nesse bolsinho. Então, vou passar uma costura com o pé de máquina e depois vou deixar uma distância de 1,5 cm, que é a largura do meu elástico. Então, vocês vão deixar um vão que caiba o elástico que vocês têm. Eu vou deixar um vão para passar o meu elástico que tem largura de 1,5 cm. Passo a costura com o pé de máquina, deixo um espaço para passar o meu elástico e passo outra costura na parte de baixo. Repare que aqui em cima formou uma canaleta, ó, a costura que eu passei primeiro com o pé de máquina, deixei a largura do meu elástico, porque aqui a linha tá branca, e passei outra costura aqui no verso, como fica, ó. Pé de máquina, o vão e depois outra costura, mostrando aqui pela frente. Costura com pé de máquina, deixo o vão para passar a largura do meu elástico e depois outra costurinha. Então, pé de máquina, vão do elástico, outra costura. Na parte de baixo, a gente não vai costurar agora. A gente vai costurar na hora de fixar o bolso na mochila e eu vou mostrar para vocês. Então, nós vamos passar aqui dentro um pedaço de elástico chato. Eu tô usando esse daqui. Nós vamos passar 14 centímetros de elástico. Então, meçam aí 14 centímetros de elástico. E nós vamos passar
dentro desse vão que nós fizemos. Depois de passar o elástico nesse vão, nós vamos costurar na voltinha para fechar esse bolso. A parte de baixo não costura agora, só que as laterais depois que a gente passar o elástico. Então, vamos lá. Antes de terminar de puxar o elástico e passar lá do outro lado, é importante que agora você prenda aqui a pontinha com uma costura. Pode aproveitar e passar a costura em todo esse lado para não soltar. Se você puxar direto, vai perder o seu elástico, ele vai sair inteiro lá do outro lado. Então, a gente prende aqui, passa a costura, aproveita e já fecha essa lateral e depois costura o outro lado quando a gente terminar de passar o elástico por aqui. Então, os dois bolsinhos ficam assim, depois de costurados. Não repare ao fundo, barulho de passarinho, trânsito, não tem jeito. Então, ó, fica assim, bolsinho. E aqui forro. Lembrando que eu só coloquei tecido, não tem estruturador. Se você quiser, pode, mas eu acho que perde a maleabilidade do bolso na hora que vai colocar a garrafinha dentro da mochila. Aí, quanto mais camadas a gente for colocar no bolso, menos espaço para a gente colocar garrafas de determinados diâmetros, porque querendo ou não, o estruturador também vai ocupar certo espaço, né? Então, aqui, ó, só o bolsinho, os dois aqui. Aqui, pessoal, eu estruturei o meu canal do zíper em manta R2. Você pode usar o estruturador de sua preferência, mas eu utilizei a manta R2. Repara que tem aqui duas costuras, por quê? Aqui é a linha que divide o nosso canal do zíper, onde nós vamos cortar. Só que para facilitar esse nosso corte, depois não ficar tecido solto, nem estruturador, correndo o risco de soltar, eu passei uma costura ao lado da linha aqui e depois aqui. Porque quando nós formos cortar o meio, os dois lados já estarão com a costurinha na beiradinha, igual eu faço aqui. Eu sempre que estruturo, e isso é por segurança. Então, eu sempre, quando estruturo o meu tecido, eu passo uma costurinha, perdão, uma costurinha de segurança em toda a volta. E isso vai facilitar quando nós formos montar a nossa peça. Então, sempre costurinha de segurança para precaver. Então, aqui, já aqui em todo o canal do zíper, eu já passei essa costurinha de segurança. E no meio aqui, passei uma costura antes e depois da linha. Eu posso cortar aqui, ó, tranquilamente. Então, a gente vai separar as partes do nosso canal do zíper pra gente poder montar. Repare, ó, que depois que a gente cortar, as partes já terão a costurinha de segurança aqui, ó. Então, nós já temos aqui estruturado e dividido, aqui separado, o nosso canal do zíper. Depois disso, o que que a gente vai fazer? Então, nós temos aqui o canal do zíper, vou fazer com uma parte primeiro e depois a gente faz com a outra. Eu vou pegar o zíper ele tem aqui a parte
dos dentinhos, ó, que é a nossa cremalheira. Eu vou colocar o zíper, a frente do zíper, com a frente do nosso canal do zíper, a frente do nosso tecido. E vou passar uma costura na beiradinha para prender esse zíper. Se você já tiver segurança e quiser costurar o tecido de forro junto, você pode. Então, o que que a gente vai fazer aqui? A gente vai sobrepor o tecido de forro e vai costurar. Então, aqui, nós passamos essa costurinha na beiradinha para prender o zíper e vamos sobrepor o tecido de forro, vai ficar frente do tecido de forro com frente do tecido principal. Então, a gente vai colocar aqui. Eu deixo inteiro assim, porque depois eu prendo e o que sobrar eu utilizo para fazer o outro lado. Eu vou mostrar isso no vídeo. Essa costura que eu vou colocar o forro agora, não é costura de pé de máquina, é uma costura perto do dentinho do zíper. Mas eu estou usando aqui, ó, calcador comum, não coloquei calcador de zíper, tá? Agora, a gente já costurou, a gente vai jogar esse tecido pra trás e vai passar aqui, vai rebater com o pé de máquina por toda a extensão. Então, vamos lá. A costura com o pé de máquina foi feita. E aqui, ó, meu forro tá solto. Eu vou passar uma costura aqui na beiradinha de fora para prender esse forro. Vou cortar esse excesso e utilizar para fazer o mesmo processo aqui do outro lado. Depois de costurado, o nosso canal do zíper fica assim, ó. Aqui, eu refilei o excesso de zíper e passei uma costura na beiradinha para esse zíper não abrir. E apliquei já de um lado aqui, ó, o meu cursor. Então, apliquei de um lado e do outro lado eu vou aplicar também. Então, eu vou alinhar aqui em cima a costura das partes aí do meu canal do zíper e vou encaixar o meu cursor. E aí, você vai aplicar o seu cursor da maneira que já está habituada. E aqui, ó, eu já passei os meus dois cursores. Certinho. Vou refilar esse excesso de zíper aqui e também vou passar uma costurinha aqui em cima desse canal do zíper, aqui em cima da cremalheira do zíper, para não correr o risco de soltar. Então, aqui a gente tem nosso canal do zíper já montado. Nós costuramos e ficou assim. E o que que nós vamos fazer agora? O folha da nossa bolsa vem escrito lá no painel, separadinho, o que que é o folha da mochila, o que que é o folha da lancheira, o que que é o canal do zíper, tudo bem separadinho. Então, o nosso folha, a gente também vai estruturar aqui, lembrando, eu estou usando Manta R2, você pode usar o estruturador de sua preferência. Tem quem goste de colocar nylon acoplado, mas TNT 120, 150, aí vai do seu gosto, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar a frente do folha da minha mochila com a frente do meu canal do zíper. Aqui é o forro do meu canal do zíper, ó. Coloquei frente do folha com frente do canal do zíper
E aqui a parte de baixo é o forro do meu canal do zíper. Eu vou pegar o tecido de forro, eu cortei no comprimento do fole, porém mais largo. Eu acho que fica mais fácil deixar tecido sobrando aqui para facilitar o fechamento desse fole, do que deixar o tecido muito rente. Se você quiser cortar do mesmo tamanho, você pode. Mas eu cortei o tecido no mesmo comprimento do fole, porém 1 centímetro maior para cada lado aqui na largura. Então, frente com frente, fole canal do zíper, e aqui a frente do tecido de forro do canal do zíper com a frente do tecido que será o forro do nosso fole. Então, aqui, ó, tecido com tecido e aqui principal com principal. Nós vamos passar uma costura com o pé de máquina aqui nessa beiradinha. E fizemos a costura com o pé de máquina. Eu vou jogar essa parte do fole pra cá. Vou jogar o meu forrinho pra trás, ó. E aqui eu vou passar um pé de máquina. E vou repetir o mesmo processo com o outro lado do nosso fole. Então, a gente vai colocar do outro lado também, frente com frente, canal do zíper e fole, ó, frente com frente. E vai pegar a ponta do forro que tá sobrando lá do outro lado. Vamos colocar aqui por trás. Vamos colocar aqui por trás e também passar a costura com o pé de máquina e repetir o mesmo processo de rebater a costura depois. Como o canal da bolsa é muito grande, né, que formou, eu peguei o celular aqui, ó, tirei do suporte, peguei aqui com a mão mesmo para vocês poderem observar melhor. Então, aqui tá o canal do zíper que a gente fechou, rebateu, aplicou o fole, a parte do zíper ficou assim, ó. Nosso corssor aplicado, a costurinha que eu falei que eu faço em toda a beiradinha por segurança. E aqui, na parte do fole, que nós rebatemos a costura agora com forro, ó. Na parte do fole, o forro vai ficar solto por enquanto. Por que que o forro vai ficar solto? Porque agora a gente vai colocar o nosso bolso. Então, até essa etapa da mochila, nós temos isso aqui. Então, nós temos canal do zíper aplicado, fole costurado e esse aqui é o forro do nosso fole. Só que, por enquanto, a gente vai deixar ele soltinho assim, tá? Então, nessa etapa, o trabalho de vocês tem que estar assim também. Então, bora aplicar o bolso. Agora, muita atenção, não pisca, não cochila, porque senão você perde aqui a explicação. Ó, então, vamos lá. Eu mostrei como ficou o nosso canal aí inteiro da peça. E nós vamos aplicar agora o nosso bolso. Repara que aqui ainda, ó, tá aberto, nós não prendemos o nosso forro aqui do fole. Por quê? Agora é hora de aplicar o bolso. E a gente vai utilizar para alinhar o nosso bolso essa própria costura que nós fizemos aqui, ó, para a junção do fole e do canal do zíper. Então, o que que a gente vai fazer? Com essa parte aqui, ó, de frente para nós, então de frente para você, eu vou pegar um dos bolsinhos que nós fizemos e vou prender aqui, ó, nessa extremidade. Então, eu alinho aqui, ó, essa costura com o bolsinho que eu fiz, ó. Alinho aqui
e vou prender, colocar clips até prender aqui a ponta. Ó, jogo o forro pra cá, pra prender tudo certinho, porque a gente vai ter que passar uma costura aí. Então, ó, vamos prendendo e vamos fazer isso dos dois lados. Vamos fazer primeiro esse bolso e depois nós fazemos o outro. Então, a gente prende bem pra alinhar bem. E agora a gente faz a mesma coisa aqui, ó, na parte de baixo. Fizemos na parte de cima e agora vamos fazer aqui, ó, na parte de baixo. Então, alinha bem aqui, ó, o seu bolsinho. Clipa tudo direitinho. Uma coisa que eu aprendi. A gente clipa agora para não ter que perder tempo depois para descosturar, porque ficou desalinhado, ajustar tudo de novo. Então, melhor a gente gastar um pouquinho mais de tempo clipando, depois acabar perdendo, né, vamos dizer assim, tempo descosturando, desmanchando, refazendo. Então, vamos lá. Prendemos aqui a parte de cima, clipamos tudo. Prendemos aqui na parte de baixo e clipamos tudo. Aqui, ó, vai ficar aberto por enquanto, tá? Então, nós vamos ali na máquina passar uma costura aqui em cima e passar uma costura aqui embaixo. Essa costura não é de pé de máquina, é costura na beiradinha, só para prender esse bolso, para nós continuarmos a próxima etapa, tá bom? Então, vamos lá para a máquina. Ó, então aqui nós temos o bolsinho preso em ambos os lados e a gente vai passar uma costura aqui e depois outra costura aqui. O suporte não vem até aqui, então eu vou ter que segurar e vocês, por favor, não reparem, tá? Então, bora acelerar isso aqui. E o nosso bolsinho costurado vai ficar assim. Gente, se vocês vissem a gambiarra que eu fiz pra filmar aqui, vocês iam rir de mim num tanto. Pai amado, mas tá saindo. Ó, então aqui, nós passamos uma costura de cada lado e esse vão aqui, ó, fica solto. O que que a gente vai fazer agora? Deixa eu tentar aproximar a câmera aqui. Ó, coloquei o bolsinho aqui então de frente. Aqui é porque aqui a parede não dá pra jogar pra lá. Então, aqui, ó, o nosso bolsinho costurado aqui dos dois lados e aqui esse vão aberto. O que que nós vamos fazer? Nós vamos alinhar aqui, ó, no centro do nosso fole, ó, que a gente vai fazer uma preguinha. Mas pra gente fazer uma prega e ela não ficar torta, a gente precisa alinhar isso aqui. Então, a gente alinha aqui, ó, de novo, ó, tá aberto aqui o vão e eu vou trazer pro centro de modo que alinhe aqui na parte de baixo e a sobra do tecido, o excesso de tecido vai ficar aqui pra cima, ó. Alinhei, ficou essa sobra de tecido aqui pra cima. O que que eu vou fazer? Eu vou assentar pelo meio aqui, ó. Eu vou abaixar de forma que vai assentar no meio. Então, alinha aí certinho. Esse meu excesso de tecido, para formar uma preguinha, ó. Então, de novo, tá aberto o vão. Nós vamos juntar esse tecido aqui no centro, ó. No centro. Essa sobra de tecido, nós vamos descer com ela de forma que a gente alinhe e encoste aqui, ó, no nosso fole. Olhando de cima, vocês terão essa visão, ó. Ele vai ficar assim. E precisa ficar bem alinhadinho aqui. Por quê? Porque agora
a gente vai passar uma costura nessa beiradinha, prendendo isso tudo aqui, para poder fechar o nosso bolso. E aqui vai formar uma prega, vai ficar assim, ó, vai formar essa preguinha, para quando a gente for colocar garrafa, né? Criança quer colocar, óbvio que tem a lancheira, mas aí quer colocar um biscoito recheado maior, e aí, ó, ela vai ter esse espacinho por conta da preguinha para colocar algo que tenha maior volume. Então, a gente alinhou, vai abaixar aqui, ó, centraliza direitinho para não ficar torto. E nós vamos passar uma costura na beiradinha aqui. Nós vamos fazer isso dos dois lados, tá bom? Colocados aqui no lugar, ó, bolsinho aqui, outro bolsinho aqui. O que que a gente vai fazer agora? Colocar o nosso forro aqui, ó, pra trás do nosso fole e passar uma costura dos dois lados, refilar o excesso de tecido e o fole da nossa mochila vai ficar pronto. Então, formamos aqui o canal da nossa mochila, tudo costuradinho, bonitinho, e a gente agora vai reservar essa parte. Então, aqui nós temos o espelho da nossa mochila, a parte da frente. Nós vamos colocar o avesso do espelho da mochila com o avesso do tecido de forro. E nós vamos passar uma costura na beiradinha, prendendo aqui, ó, por toda a volta, para deixar o nosso forro preso no lugar. Assim, ó, ficou o espelho da nossa bolsa. Vocês repararam que eu tô fazendo tudo no rosa e no lilás, porque eu prometi aos meus alunos que meu material para esse ano seria todo em tons de rosa e lilás, então estou aqui fazendo jus. Vocês podem utilizar como forro nylon emborrachado, nylon 70, bagum, mas aqui eu optei por utilizar tricoline, tá? Então, o que que eu fiz aqui no verso, ó? Na minha base, aqui na parte de baixo, eu marquei o centro do meu espelho e também marquei o centro na parte de cima. Por quê? Porque agora nós vamos prender o fole da nossa peça aqui no nosso espelho. No fole, eu também fiz a marcação na parte de baixo, encontrando o centro da peça nos dois lados, assim como eu fiz aqui na parte de cima, no canal do zíper, marcando o centro dos dois lados também. Então, eu vou virar o meu fole aqui, ó, pro lado do avesso. E vou encontrar aqui no meu canal do zíper a parte de cima com a parte de cima aqui, ó, do espelho da mochila, ó, marcação com marcação. Vou juntar aqui e vou prender com meu clips. Ainda não vou distribuir, só tô prendendo aqui essa pontinha na parte de cima. Aqui na parte de baixo, eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Então,
na marcação que nós fizemos aqui, do fundo do nosso fole, eu vou alinhar com a marcação que foi feita aqui no fundo da minha mochila. Então, alinhei, vou prender com clipes. E agora que eu já encontrei e já prendi o centro na parte de baixo e o centro na parte de cima, é que eu vou clipar todo o restante para poder distribuir bem aqui a nossa mochila e não ficar nada torto. Então, aqui, ó, prendemos o espelho da frente no fole da bolsa e clipamos toda a volta. O que que a gente vai fazer? Passar uma costura com o pé de máquina em toda a volta. Se você preferir aplicar o viés direto no canal do zíper, né, aqui no fole, para depois já fechar quando estiver costurando, é opcional também. Mas aqui eu vou fazer assim, vou costurar com o pé de máquina por toda a volta, para depois aplicar o viés. Costurado, então, o espelho da nossa peça. Agora, nós vamos reservar para poder preparar a parte de trás da mochila, onde vai levar as alças. Então, aqui nós temos a parte das costas da mochila, a parte de trás aí da nossa bolsa, também estruturada. E o que que nós vamos fazer? Na parte inferior, nós vamos fazer uma pequena marcação aqui para a gente encontrar o centro, na hora de nós distribuirmos a outra parte da bolsa, na hora de nós juntarmos as partes, e também vamos encontrar o centro aqui na parte superior. Só que na parte superior, além de nós encontrarmos o centro para fazer esse alinhamento depois na junção das partes, nós vamos fazer do centro para a direita e do centro para a esquerda uma marcação de 2 centímetros. Então, eu encontro o meio e a partir do meio eu faço uma marcação de 2 centímetros para a esquerda, 2 centímetros para a direita. A partir dessa marcação que nós fizemos de 2 centímetros, é que nós vamos posicionar a nossa alça. Aqui eu tenho um pedaço de alça, eu utilizei uma alça de 3 centímetros. Lá no meu canal no Instagram, tem um destaque escrito dicas, que eu ensino como faz esse acabamento aqui na alça, mas é simples. Aqui eu tenho a alça chique de 3 centímetros. Você pode usar a de 2 centímetros também, se você preferir. Então, aqui 25 centímetros de alça. Então, de comprimento, esse pedacinho aqui de alça tem 25 centímetros. Então, eu vou posicionar a nossa alça aqui, ó, ao lado da marcação que nós fizemos, rente aqui, e vamos passar uma costura para prender essa alcinha aqui. Então, aqui, ó, nossa alça de mão está presa. E o que que nós vamos fazer agora? Na parte de baixo da nossa bolsa, repare que nós temos a curva e aqui onde a curva da base da nossa peça termina. Então, o que que nós vamos fazer? Eu vou pegar um pedaço, deixa eu ver de quantos centímetros aqui. Um pedaço de 8 centímetros, mais ou menos 8 centímetros. E uma meia argola, a meia argola da largura da minha alça. Então, essa daqui é uma meia argola
para alça de 3 centímetros. Vou passar aqui por dentro e eu vou prender esse tirante aqui, onde termina a curva da minha bolsa. Então, aqui, ó, onde termina, onde começa, depende da posição que você estiver olhando aí. Então, aqui, ó, daqui pra lá, antes de começar a minha curva, ó, eu posiciono o meu tirante, que é por onde a gente vai passar a alça para regular nas costas. Então, eu vou fazer isso aqui e vou repetir o mesmo processo aqui na outra curvinha. Então, vou colocar o tirante com a argola, meu pedacinho de alça, vou aplicar aqui, ó, antes de começar a curva e vou passar uma costura aqui embaixo. Então, fica assim, depois de nós aplicarmos o tirante com a meia argola e a alça de mão. E agora, nós vamos preparar a parte da alça que vai aqui das costas, que a gente prende aqui, que é feita com regulagem. Então, vamos lá. Para as alças, nós vamos precisar aqui de 2 pedaços. Aqui eu estou utilizando de 1 metro, porque eu estou fazendo proporcional para mim, mas vocês podem fazer com 90 centímetros, se vocês preferirem. Mas é minha aqui, eu tô fazendo com 1 metro cada alça aqui. Então, vou fazer com uma, e o processo que eu fizer com essa, vocês vão repetir com a outra. Então, aqui, na ponta dessa alça, nós vamos passar um regulador. Nós vamos prender esse regulador. Aqui eu vou prender com rebite, mas se você preferir costurar, também pode costurar. Não tenho rebite e quero costurar. Posso? Posso. Então, aqui, ó, a gente vai passar por dentro aqui, ó, do nosso regulador. Ele vai ficar assim. E a gente vai dobrar essa pontinha. Ó, dobra aqui e vai virar aqui pra baixo. A alça tá escura, é preta, não sei se dá pra vocês enxergarem bem, ó. Aqui focou melhor. Então, ó, passei por dentro do regulador, dobrei a pontinha, virei essa pontinha pra baixo aqui na alça. Aqui eu vou prender com rebite. Vou fazer 2 furos. Aqui eu utilizo o meu alicate vazador. Então, eu vou fazer 2 furos aqui, utilizando o meu alicate vazador, e vou colocar rebite. Aqui eu vou utilizar um rebite número 2 de acabamento duplo, mas você pode usar o que você tiver aí, tá? Aqui o rebite maiorzinho acaba sendo mais seguro para não escapar. Então, se tiver o número 3, se tiver o número 2,5, pode usar tranquilo. Então, eu vou fazer isso nessa alça e vou repetir o processo com a outra alça também. Depois que nós aplicarmos o rebite, vai ficar assim, nossa alcinha, ó. O regulador presinho aqui. Então, se você não tiver rebite, você pode passar uma costurinha reforçada aqui. Então, vamos aplicar a nossa alça nas costas da mochila e vamos fazer o fechamento. Parte das costas da nossa mochila, nós já preparamos para receber a alça. Nós colocamos rebite e regulador na pontinha da nossa alça. E o que nós vamos fazer? Nós vamos entrar aqui, ó, de cima para baixo. Passando aqui pela nossa meia argola. Nós vamos entrar de cima para baixo. E aqui, vamos passar dentro do regulador. Entra aqui de um lado e passa pelo vão e vamos puxar essa alça aqui. Vamos repetir o mesmo processo com a alça
do outro lado. Então, nós vamos pegar a nossa alça e passar pela meia argola de cima para baixo, ó. De cima para baixo, a gente entra por aqui, puxa a nossa alcinha. Nós vamos passar aqui no vão do regulador. A gente passa nesse vão, vai formar aqui, ó, outra abertura e a gente passa a alça por aqui. Igual a gente já fez ela sandália, da mesma forma. E aqui, ó, nós temos, depois que nós passarmos ali, isso aqui, ó, solto, ó, tá soltinho. Então, onde nós vamos prender essas pontas? Essas pontas nós vamos prender aqui ao lado da nossa alça de mão. Então, essas duas pontas nós vamos prender aqui ao lado da alça de mão. E vamos passar uma costura bem reforçada. Reforcem todas as alças para não correr o risco de descosturar ou de soltar a alça de nenhum cliente de vocês. Então, a gente vai lá na máquina e vai passar costura para prender essa alça aqui. Alças, então, aplicadas, já com regulagem perfeita para ser ajustada de acordo, né, com o cliente ou com quem for usar. E a gente vai fazer agora com a parte das costas a mesma coisa que fez com a parte da frente do espelho da peça. Então, nós vamos colocar avesso do tecido das costas com avesso do tecido de forro e vamos passar uma costura por toda a volta para prender esse nosso forro. Então, nosso forro já está aplicado. Se vocês preferirem, podem colocar aqui um bolso grandão. E aí, vocês podem medir uma certa altura e colocar o bolso daqui para baixo. Só que eu resolvi não fazer nessa bolsa. Essa daqui é para mim. Porque eu carrego muito necessaire, muito estojo dentro da mochila e já me atende bem. Mas se vocês quiserem, vocês podem colocar bolso tanto na parte das costas quanto na parte da frente da mochila, tá? Por dentro ali que eu me refiro. E agora, o que nós vamos fazer? Então, nós já terminamos aqui a parte das costas. O restante da mochila já está pronto. E nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui com o espelho da parte da frente. Só que nós precisamos tomar cuidado para não costurar a alça. Então, nós vamos sobrepor aqui, prender por toda a volta e costurar por toda a volta, assim como nós costuramos a parte de baixo. Então, a marcação que nós fizemos aqui, ó, para alinhar o centro na parte de cima e também para alinhar o centro na parte de baixo, a gente usa agora, ó, para poder prender e não ficar torto, para que a sua mochila não fique torta, tá bom? Então, costuramos o corpo, as costas, tudo certinho. Eu vou desvirar a peça para conferir, ver se tá tudo certo, para só depois eu aplicar o viés. Vocês apliquem o viés da maneira como vocês acharem melhor. Mas eu vou conferir tudinho e depois aplicar o viés na peça, tá? Então, vamos ver como é que ficou? A nossa mega mochila. Conferir tudo direitinho. Conferir os bolsos. Ó, a preguinha como é que fica, ó. Na parte de baixo da nossa mochila. Aí dá para colocar a garrafinha
confortavelmente aqui, tudo certinho. Olha só a coisa mais linda, gente. Ó, bolsinho do lado de cá também. Aqui a nossa alça com a regulagem para poder ser feita, nossa alcinha de mão. Fala se não ficou um luxo. Por dentro, mega espaçosa, lembrando que aqui eu ainda não coloquei viés. Tô vendo aqui junto com vocês, ó. Eu ainda vou colocar o viés. Ela é imensa. Cabe muita coisa. Notebook, pasta plástica, caderno de 10, 20 matérias, muitos livros. É para se apaixonar. Linda, 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 linda. Espero que tenha gostado. Até a próxima, pessoal.